Você tem muito conhecimento, sabe até o que vai falar, mas na hora de explicar ninguém entende? Então fica aqui que eu vou passar 4 dicas para você melhorar a sua didática. Se inscreve agora aqui no nosso canal, ativa o sininho para você consumir nossos conteúdos maravilhosos. Ter muito conhecimento não quer dizer saber explicar algo. Eu tenho certeza que você já teve algum professor na sua vida que até sabia muito, é muito conhecimento, mas não conseguia passar, você não entendia nada da aula dele. Isso é didática. Saber passar o conhecimento de forma eficaz. Fazer com que todos entendam o que você está falando, independentemente se você está explicando física, química, se você está falando de oratória, de comunicação. E para isso, eu vou passar aqui algumas dicas fabulosas. Primeira dica é: use uma linguagem simples que todos tenham acesso. Não adianta você começar a usar palavras que você não está acostumado, palavras rebuscadas, porque você acha que vai ficar mais bonito e não saber encaixá-las. Menos é mais. Use palavras que você está acostumado, do seu vocabulário. E se você for falar de algo técnico, fale somente para pessoas que dominam aquela linguagem. Se você está falando para um público leigo, explique qualquer palavra técnica. Por exemplo, se eu for falar entonação, por mais que a maioria das pessoas saibam que é entonação, eu preciso explicar. A entonação é o colorido da voz e da fala. Tá vendo como eu estou fazendo? Ó, o colorido da voz e da fala, é a emoção que eu passo na fala. Eu vou explicando e usando como exemplo o que é a entonação. É uma forma de passar o conteúdo de forma conectiva. Segunda dica tem a ver até com o exemplo que eu usei anteriormente. Quanto mais você utilizar suas expressões corporais, técnicas teatrais, para mostrar o que você quer passar, quando eu digo que uma onda enorme se aproximou de mim e que eu tive que me abaixar, isso torna a minha comunicação mais lúdica, principalmente quando eu conto histórias. E a terceira dica: contar histórias é maravilhoso para a didática. Não somente histórias, como usar exemplos, relatos, cria uma conexão emocional e as pessoas nunca mais esquecerão. Eu me lembro que eu tinha um professor que contava bastante, ele ensinava história, não somente a matéria, porque já tive outros professores que eram bem conceituais, e ele não somente contava, falava de história, contando histórias, como representava. Então ele fazia o papel de um personagem, chamava um aluno para ir lá na frente, pegava uma espada e falava: agora, Dom Pedro, que não sei o que, subia na mesa. Foi o melhor professor que eu tive na minha vida, eu nunca mais esqueci. Eu passei a gostar de história só por conta daquele professor. Então conte histórias, use exemplos, relatos, assim a sua didática fica muito mais simples. Uma quarta dica é você usar um máximo de apoio audiovisual. Está comprovado que a gente presta atenção numa pessoa no máximo somente por 20 minutos. E as nossas aulas são de 20 minutos? Não, mínimo 40 minutos, 45 minutos. Imagina, a gente tem que às vezes ter aulas por 3, 4, 5 horas seguidas. Por isso, use apoio audiovisual. Tudo que você puder usar de imagem, música, que ilustre o que você está falando, melhor. Agora, esse apoio audiovisual é um apoio, como diz a palavra. Muitas pessoas enchem os slides, por exemplo, de uma apresentação, um texto e ficam lendo, dando as costas para o público. O principal é o apresentador, é o professor, e não o material. O material é só para ilustrar o que você está falando, por isso que quanto mais imagens, melhor. Quanto mais vídeos, música, fazer com que as pessoas se movimentem, quanto mais os sentidos forem estimulados na sua aula, melhor será a sua didática. E todos conseguirão entender. Existe uma pirâmide do William Glasser, que é um psiquiatra americano, que mostra que a melhor forma de aprender é ensinando aos outros. Então, se você quer melhorar a sua didática, não espere saber algo profundamente para passar a alguém. Assistiu esse vídeo agora? Eu dei 4 dicas. Passe para alguém. Acabei de assistir um vídeo do Clube da Fala. A Laila falou de como melhorar a didática. Mesmo que você não saiba profundamente o que eu estou falando, passe adiante. É a melhor forma de aprender, muito melhor do que a leitura. A gente aprende com a leitura somente 5%. E quando nós ensinamos aos outros, aprendemos 95%. Você está esperando o quê para passar o seu conhecimento?